Desde 2010, o canal Últimos Dias vem trazendo informações muito importantes acerca de tudo que nos esconderam aqui nesse mundo. Desde a própria escritura, chamada Bíblia, até os livros de história, tanto a história do Brasil como a história de vários países esses que também contam parte daquilo que nós deveríamos estar sabendo que somos, mas infelizmente é ocultado nas falsas identidades que eles têm nos dado. Há muito tempo já era falado para o povo hebreu, e nós temos que entender que quando se fala de Israel, descendente de Sem, não só Israel, mas todos que advêm de Sem, aí de Sem remonta ali Abraão, Isaac e Jacó. Sem, Abraão, Isaac e Jacó. Da África remonta Cã, e que são hoje os africanos, e remonta também de Jafé, os europeus, que é toda a Europa. Uma divisão de 3 povos advindo de 3 lugares. Por isso que você vai ver aí 3 continentes apenas. E claro, obviamente, que eu estou tirando a América. Então, se você analisar um fato bem interessante, o nome do Filho do Criador, do Deus da Bíblia do Almeida, que não deveria ser Jeová de forma nenhuma, é Yahweh. O nome do Pai é Yahweh. O nome do Filho é Yahushua. Embora muitos estão levantando vários outros nomes, mas todos esses nomes, como Yahushua, ou Yahushua, com a O, Yahushua, são nomes dados a Terron. Terron que tem essas iniciais. Você pode ver que na própria China, ele já conhece o Yao. Yao, pessoal, é o arco inimigo de Yah, porque ele é imitador. É só você abrir o livro dos apócrifos, o demiurgo Ial da Baó. Esse Ial da Baó, que tem o IAL com som de Ial e tem o Al no meio, são esses nomes que você está vendo aí, que os próprios judeus da ONU difundiram na internet para te confundir ao erro, para que você caísse no engano. Nomes esses que nem existiam, enquanto que a Yahushua existe até em livros. O próprio nome Yahweh existe em livro de história, que nós já mostramos aqui, e o deles é o Enigma da Humanidade, que não é um livro religioso, é um livro histórico, mas que traz o nome de Yahweh ali, mostrando a era de Yahweh muito forte, quando o nome dele era divulgado aqui na Terra. O problema é que muitas pessoas estão caindo no erro de não querer falar o nome verdadeiro do Salvador. Claro que aqui nos comentários vai chover de mimimi, de gente querendo falar e levantar aí as suas teses. Mas contra a verdade não tem como você combater. Se você pegar os nomes das cidades lá na Ásia, você vai ver que ali se cumpre uma profecia da Escritura, que a cidade do meu povo levaria o meu nome, o nome do meu povo levaria o meu nome. E você vai encontrar muita cidade ali com o final Iá. Não é verdade? O próprio Benjamin Netanyahu foi um que já conhece a verdade, ele vai no Yin Yang, já pegou ali, ocultou o seu nome ocidental, Jafetita, e atribuiu Yahu no final do Benjamin Neta. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que a qualquer momento, eles não são burros, inclusive foi a própria família deles, lá atrás, dos seus ancestrais, que esconderam o nome do Salvador. Ele sabe muito bem que uma hora esse nome vai vir à tona. A verdade não vai poder ficar presa por muito tempo. Então, por isso, esse homem que não tem o nome de Benjamin Netanyahu, porque isso não é o nome dele, esse é o nome de batismo judaico da ONU, então hoje você vê aí o Netanyahu no final. Obviamente, quando o nome não der mais para eles segurarem, porque Terron, que é o Deus Ialdabaó, sabe muito bem
que uma hora o nome Yahweh vai explodir e não vai ter como segurar mais. Então eles terão mais um espaço para poder enganar a humanidade com esse nome verdadeiro, que vai durar pouco tempo também, porque já a máscara dessa elite global judaica da ONU, ela vai cair com certeza. Então esse nome aqui que você está vendo, Yahushua, esse é o nome que você deve invocar nesses últimos dias. E esse nome, ele não está dentro de nenhuma religião. E as religiões que estão tentando usar o nome dele, com certeza não vão durar muito. Porque o Salvador Yahushua, ele não divide a sua glória com ninguém. Então isso aqui, que vocês estão vendo hoje na internet, todas essas informações, todas essas redes sociais anunciando esse glorioso nome, esse verdadeiro nome, ele vai e já está em toda a terra. Não dá para parar mais isso. O que vai acontecer é uma jogada da elite global, disseminando para as pessoas nomes parecidos com Yahushua, para que as pessoas elas venham acreditar nessa mentira e continue. Bom, pelo fruto conhece a árvore. Você vai ver como que essas pessoas são, a maneira que elas, a tratativa delas com o seu próximo. É muito importante você entender isso. E também temos que ter cuidado também com muitas pessoas que estão usando o nome de Yahushua apenas para poder entrar no nosso meio e confundir você e fazer propostas indecentes. Tem pessoas usando até o nome de Yahushua para se aproveitar nas redes sociais com comportamentos obscenos, comportamentos totalmente sujos e imundos, mas só para se botar no meio do povo. Por isso Salvador disse, né, que nós devemos, antes de falar com ele, que a Bíblia chama de orar é falar com ele no pensamento, antes de você se distrair de qualquer coisa, nós temos que vigiar. Vigiar, gente, é vigiar mesmo, vigiar o comportamento alheio. Se eu estiver perto de você, antes de você já me ter como uma pessoa de Yahushua, você não pode dar esse mole, você já tem que vigiar minha conduta, vigiar meu comportamento, vigiar as minhas atitudes. É necessário que todas as pessoas que se aproximar de nós dizendo que são de Yahushua, nós temos que vigiar cada passo dessa pessoa que está tentando uma proximidade conosco. Isso é fato, não adianta, não tem como fugir disso. Por quê? Porque os dias são maus. E Terron, ele vai usar também o nome do Salvador para enganar muitos durante algum tempo. Tanto que lá no livro de Mateus 24, o próprio Salvador Yahushua disse que muitos viriam em meu nome. Não é o nome de Jesus. Jesus não é o nome do Salvador, mas muitos viriam em meu nome. E já tem muita gente vindo com o nome Yahushua, até abrindo o templo de pedra. Só para você ter uma ideia. Então a gente sabe que esse nome Yahushua é o nome que nos ocultaram da Escritura, junto com a Igreja Católica, junto com o judaísmo, junto com o cristianismo evangélico, que antes era o protestante. Muitas ordens secretas dos Cavaleiros Templários, a Ordem de Cristo, a Ordem do Templo, a Cruz de Malta, Cavaleiros da Cruz, entendeu? Todos os priorados de Sião, todos eles na mesma panela aí, para poder reescrever a Escritura. Foi o que eles fizeram, eles reescreveram a Escritura, não conseguiram mudar a história ela é contada no mundo todo, mas eles conseguiram mudar os personagens. Tanto que lá no Egito, Ísis, Osíris, Sete, você vai ver que é a mesma história da Escritura, apenas mudando os personagens e agregando alguns valores pouco maior do que existe na Escritura. A própria Marvel, quando vai anunciar Thor, Odin, ela pega a história da Escritura e apenas monta os seus personagens baseados em cima de fatos históricos dos manuscritos da Escritura, no grego e no latim, para que você realmente venha achar que, calma aí, a Marvel não tem nada a ver com a Bíblia, mas se pegar a história tem. Os personagens não têm, os personagens são os deuses gregos deles. Porque Terron precisa de uma história. A história de Terron, todas elas são fracassos. Terron não tem história para te contar. Se nós formos pegar a história de Terron, Deus do Caos, esse Demiurgo e Aldabaoth, e se nós pegarmos essa história e contar para você, montar o histórico de Terron, Terron só vai ter
vergonhas, só vai ter fracasso para mostrar. A grande verdade que você precisa estar sabendo nesse momento é o seguinte, que Yahweh, ele tem um arco inimigo, que é Terron, também muito chamado de diabo, tá? O diabo é um adjetivo dado para Lilith e para Terron. Diabo é um adjetivo, ele não é um nome. Então, quando a Bíblia fala que o diabo anda nosso não tem isso na Escritura. O diabo anda em derredor. 1 Pedro 5,8, o diabo anda em derredor, 24 horas por dia? Não está escrito isso. Isso é coisa de pastor. O diabo está em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para que possa tragar. Eu lembro até o caso de Brumadinho, né? Quantas pessoas foram tragadas por aquele acidente. Isso está no plano físico. A pessoa pensa que as coisas de terror acontecem no plano espiritual. Não, meu amigo. Tudo é no plano físico. Nós estamos vivendo uma vida temporal. Nossa vida é física aqui. Ninguém vive espiritual aqui na Terra. Ninguém vive espiritual. Nós temos que andar no Espírito do Criador. Quando a Bíblia fala assim, ó, nós temos que andar em Espírito, não é no espiritual, como se tudo fosse invisível, mas nós temos que andar no Espírito, ou seja, no Espírito do Criador. Nós temos que acreditar que Ele está do nosso lado, e por acreditar que Ele está do nosso lado, o nosso comportamento receptivo, a nossa atitude, a nossa ação, ela vai ser excelente. Porque imagina, se você está do lado do presidente da República, jamais você vai ter uma conduta fora do exemplo de um companheiro daquela pessoa tão ilustre, não é verdade? Mesma coisa, se você está diante de uma pessoa drogada, de uma pessoa barraqueira, de uma pessoa que só gosta de rodar baiano, um exemplo, o seu comportamento não precisa ser tão célebre, né? Você vai ser uma pessoa que vai ratear, vai vacilar, vai falar alto, mas quando você está perto de uma pessoa importante, você também se sente importante, e a tendência é copiar todo o comportamento, atitude, ação daquela pessoa importante que a gente acha. Então, o Espírito do Criador, ele é muito importante. Então, por isso que é importante também que eu seja um espelho desse que eu creio que está do meu lado, para que as pessoas que estejam perto de mim, elas possam me olhar com olhos diferentes em relação ao que, se não fosse dessa forma, elas jamais estariam tendo cuidado de nos admirar, né? Porque nós somos admirados. Então veja, nós somos odiados, somos por muitas pessoas, mas somos odiados, mas com uma certa admiração. Até os que nos odeiam nos admiram, porque eles não conseguem entender essa presença que nós exalamos, que é a presença do Espírito do Criador, quando nós cremos pela fé, pela certeza de coisas que se esperam e pela convicção de fatos que não se vê. Veja, isso não é um fator religioso, isso você não encontra dentro de templo evangélico, templo católico, até porque o Criador que criou o céu e a terra, ele não habita dentro de templo feito por mão de homens. Eu não sei por que tem tanta gente lá dizendo ser evangélico e estão dentro de templos e aí seguindo o pastor homem, quando a Escritura fala também que ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor, ele é o único pastor. Então todos esses homens que estão aí hoje, eles estão roubando o título desse daqui, ó, que é Yahushua, se fazendo passar por pastor. Quando eles falam que são pastores, estão querendo, é a mesma coisa que eles dizerem assim, ó, nós somos o salvador da alma de vocês. Se vocês não vier para a igreja e não buscar nossa cobertura, vocês não vão ser salvos. E salvo para onde? Para o reino dos céus, que nem sabe onde é, e nós sabemos que é Sião. Então Yahushua é o único pastor, ele é o único, por isso que ele não nos envia como ovelha no meio de igrejas evangélicas, católicas, mesquita muçulmana, ou também talvez aí sinagoga judaica. Ele nos envia no meio de lobos. E Yahushua, para nos conduzir, ele vai nos enviar no meio de lobos. Os lobos estão aqui fora, desse mundo temporal, e não dentro de um prédio de 4 paredes, intitulado igreja, quando na verdade o Salvador não habita em templo feito por mão de homens, em casa feita por mão de homens. Então, Yahushua é o nome do nosso Salvador. E acredite, ele está do teu lado até a consumação do século. Que Yahushua possa te carregar na palma de suas mãos.